Item 123 do Fonte Viva tem o título Viver em Paz. Viver em paz, palavra de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. E nos diz Emmanuel: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, não podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa do lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Graças a Deus. Uma mensagem muito expressiva nesses tempos de hoje, onde as pessoas, com certeza, por muito pouca coisa, já perdem o equilíbrio. E aí a gente pode dizer, alcançar essa paz não é tão fácil, mas precisamos perseguir a ideia de nos manter em conexão constante com o Criador e Pai, buscando nos alinharmos na sua lei e, diante dos conflitos, parar para orar. Porque quanto mais a gente bota fermento na massa, mais ela cresce. Muitas vezes é igual você discutir com um alcoólatra. Não tem como discutir, a pessoa não está no seu juízo normal. Você só vai acrescentar mais problema para você e para ele. Então, naquele momento do desespero, deixa o outro falar. E a gente, hoje eu fico mentalizando a imagem de Jesus na frente da pessoa, dentro da pessoa, e olha, dá um resultado incrível. Quando a gente começa a ver aquela coisinha que do nada sai uma fasquinha, toma um fogo, toma uma dimensão que muitas vezes a gente nem consegue perceber. Nossa, só por causa daquilo já virou essa confusão toda? Porque nós somos responsáveis pela manutenção do equilíbrio do ambiente onde nós vivemos. Nós somos, assim, aqueles que têm um pouco mais de visão e têm um conhecimento, precisa despertar um pouco mais para essas lições, porque o mundo já anda tão agressivo, as pessoas já ficam correndo atrás do ouro e se disputando umas às outras para que possam chegar a algum lugar, acreditando isso ser algum processo valoroso, quando muitas vezes nós esquecemos que o maior valor é termos pessoas que precisamos reconhecer como irmãos, que muitas vezes aparecem na nossa vida, muitas vezes não sempre, aparecem na nossa vida com grandes objetivos para nos ajudar, para que nós possamos o ajudar, e um grande objetivo que a gente até esquece: nós sempre vamos trocar alguma coisa. Cada um só pode dar aquilo que tem. Muitas vezes, mas é aquela história dos dois irmãos inimigos
que moravam em sítios e ficavam separados por uma cerca, os sítios, e um tinha muita raiva do outro, e o outro queria uma pacificação com o irmão, e ele jamais queria, e ele sempre mandava pedra para o sítio do outro. Ou seja, o outro cultivava rosas, e cada pedra que ele jogava, ele devolvia uma rosa. No final de muito tempo, aquele sítio já não havia mais pedra, e aquele outro que continuou plantando rosas, continuou jogando as rosas, ele não tinha mais o que jogar, então ele só teve que pegar uma rosa para poder jogar de volta. E aí para perceber que ele machucou a mão dele muitas vezes jogando tantas pedras, quando o irmão, cultivando as rosas, pegando naquela seda e aspirando o perfume, era muito mais feliz. Então, se a gente não consegue apagar aquele fogo que está começando, se nós formos aquela gasolina, ou aquele álcool, ou aquele querosene, que com certeza inflama mais, nós só vamos estar botando levedo na massa. E aí, aumentando talvez as nossas feridas, quando a gente precisa dar atenção para curar as nossas feridas, e muitas vezes curamos as nossas feridas ajudando as outras pessoas a curarem a delas. Porque quantas vezes ele colocou aqui que muitas vezes e sempre quando saímos da lei estamos desajustados com ela. Então não temos a consciência daquela pessoa que tem uma lucidez maior, que tem o conhecimento, mas na hora, Luizinho, eu não lembro. Na hora que ele der um tapa na cara, a primeira coisa que eu tenho é vontade de matar o outro. Eu já ouvi isso, assim eu sei. Mas quando você está acionado pela lei divina, quando você está acionado por uma oração constante, Deus sempre vai te ajudar. Eu dei um exemplo, um dia desse, um processo que eu vivi no meu trabalho. Meu superior veio me cobrar alguma coisa de uma forma até indevida, e eu fui explicar, né, por que eu não tinha feito do jeito que ele queria. Quando eu comecei a falar, ele, cala a boca aí, que você fala, não, não tinha falado nada, né? Na hora o sangue sobe, né? Vontade de ele dar um soco. Aí meu telefone tocou uma mensagem e aparece a imagem de Jesus. Mas é isso que eu falo, é essa hora, e se entrar, aparece outra. Aí aparece outra ainda. Se eu atendo, aparece outra. Ou seja, nessa hora, é aquele momento que é o toque do divino, que subiu a raiva, eu fiquei indignado, o telefone entrou na mensagem, aí eu respirei, irmão, lembrei, ele me lembrou que ele foi ultrajado, né? Foi humilhado, sentenciado, né? Crucificado. Quem sou eu, né? Para poder apenas levar um dedo na cara e dizer que eu falo demais, que eu às vezes até acho que falo demais mesmo, né? Falo muito, né? Ou seja, a gente para e olha que quando você está sempre acionado, Deus sempre vai te trazer um momento, naquele momento que você vai escorregar na banana, vai ter uma cordinha para você pegar e se manter em pé e não cair. Mas quando a gente também é aquele que a gente não consegue fazer essa ligação, eu falo que a oração, o Pai Miguel ontem na senzala repete como sempre, ora que melhora, né? A oração nos leva a um fortalecimento que a gente não consegue imaginar. Mas não adianta a gente orar uma vez por semana quando chega aqui só. Eu oro todos os dias. Eu vim na rua agora, eu vim orando, né? Por esse processo que a gente está passando, político, o museu que pegou fogo, eu vim com aquelas imagens, mandando as vibrações boas, pedindo a Deus que olhasse por todos nós, que tocasse os nossos corações, os corações das pessoas, para que elas pudessem entender um pouco mais qual é o objetivo que cada um está aqui. Eu não posso querer determinar e nem impor que a pessoa engula isso, mas eu posso vibrar, eu posso pensar, eu posso mandar vibrações de amor e luz. Nos momentos difíceis que a gente passa, é só orando que a gente consegue se sustentar. Muitas vezes a gente vai tomar um passe, claro, ajuda, tomar um remédio para dor de cabeça, vai passar a dor, claro, mas é momentâneo. Se a gente não tiver uma manutenção constante no aprendizado da lei para poder aplicá-la, porque aplicando a lei eu garanto proteção, levando em conta que já tem provas e expiações de momentos passados que eu estou
atraindo situações para aprender aquilo que eu não aprendi lá atrás. E aí eu preciso de mais força para passar na minha prova, porque ela vem como um teste, fazendo com a gente, né? Eu estou aqui toda terça-feira, como é que eu vou chegar e o cara vai ter que mandar um soco? Eu estava demitido, né? Claro, quantas vezes a gente tem vontade de apertar o gogó de alguém, porque a gente é educado ainda, graças a Deus, que a educação também nos limita. Que se fôssemos um pouco mais selvagens, como muitas pessoas, não tem, né? O Pierre chegou até aí agora, que não me faz mentir, eu estava na rua com ele no centro da cidade, eu nem falar aqui, né? Um rapaz passou na rua 7 de setembro, pertinho do Banco do Brasil, ali não passava muito carro, porque era uma rua de pouco movimento, saiu um carro de dentro de um prédio, topou no garoto, não foi ele, velho? Aí topou, o garoto chegou, o cara fez o maior escafé, o cara socou uma arma, pô, deu um tiro na cabeça e morreu. O menino caiu morto ali, quase em cima da gente. Ou seja, por mais que você não pode julgar nada, não pode querer, por mais que a gente possa olhar essas coisas todas, essa pessoa, por mais que pudesse ser uma pessoa escolada, tivesse universidade, quem matou, né? Tivesse uma porção de conhecimento, mas ainda era um animal, né? Matar o próximo, assim, a queima-roupa, né? Mas tem pessoas ainda assim que convivem conosco no nosso mundo. Para quê? Para aprender com os nossos bons exemplos, não com os nossos maus exemplos. Então, naquele momento que meu telefone tocou, que a mensagem entrou, eu vi que a mensagem, nem sei quem era essa mensagem de banco, né, de companhia telefônica, né? Entrou a mensagem, nem vi a mensagem, mas a mensagem que Deus mandou para mim, já entendi. Ó, lembra aqui, olha o que ele fez, olha o que você vai fazer, olha o que você vai sentir. Que fazer, com certeza eu não ia dar um soco nele, com certeza não iria, que eu não estou mais nesse estágio, graças a Deus, né? Mas a gente sente até o calor, o corpo, o rosto fica ruborizado, porque a raiva sobe. Mas nesse momento, às vezes a gente para e olha assim, caramba, às vezes meia dúzia de palavras que eu arrasei com o outro, eu acabei com aquela relação. E às vezes, eu sempre falo isso, você quebra um vaso em duas partes, você pode colar um vaso, se fosse um vaso de barro, né? Você pode até colar um barro, mas o vaso, ele já vai ficar frágil, né? Porque está colado, qualquer pancadinha pode arrebentar de novo, né? Agora, se você quebra o vaso em 1000 pedaços, olha, é muito difícil de você colar. E às vezes você leva anos, encarnações, para reparar o erro que você fez. Então a gente precisa pensar muito, precisamos pensar muito antes de tomar qualquer atitude negativa. E quando alguém toma essa atitude negativa com a gente tem que estar preparado para agir da melhor maneira possível. Da melhor maneira onde eu posso ser educado, aonde eu posso me colocar no meu lugar, porque não adianta eu querer colocar ela no lugar dela, porque se eu estiver no meu lugar, ela vai saber onde é o lugar dela. O problema é que a gente quer enquadrar o outro em algum lugar que o outro não quer aquele lugar, né? Acreditando que o outro está certo ou está errado. É a verdade de cada um, não vamos nem julgar isso, mas vamos tentar fazer a nossa atitude a melhor atitude. E como é melhor? A melhor atitude é dentro da lei divina. Onde começa isso tudo? Na família. Um ninho de amor. Ali não pode. Eu não posso quebrar vasos assim complicados. Ali é o que a pessoa, mas é minha irmã, a outra ali é minha mãe, a outra ali é meu pai. Se eu começo a quebrar essa relação aqui, pessoas que o sangue corre na minha veia. Se começa a quebrar aqui, como é que eu sou lá para fora? De plástico? Tudo bem que nós somos seres humanos, erramos, acertamos, mas quando a gente tem que tomar consciência, a gente precisa dar um pouco mais de atenção a nós, a nossa atitude. Como? Então, mas eu não aguento isso, eu tenho um temperamento muito difícil, então ora, em vez de orar meia hora por dia, ora 3 horas por dia. Faz caridade, vai olhar as pessoas como sofrem na rua, vai atender os pobres nas favelas, os moradores de rua, vai atender pessoas que você vai olhar e vai dizer, nossa, eu sou abençoado. Vai no hospital do câncer, naquela área terminal, ver o sofrimento das pessoas. Ou seja, nós não passamos por nenhuma guerra, acredito que aqui ninguém passou.
né? Mesmo não participando naquele momento lá da guerra, a minha mãe sempre falou isso. Ela viveu a Primeira Guerra Mundial na cidade dela e tudo faltava. Por mais que eles tinham condição, não tinham o que comprar. Era diferente. Era tudo racionado. Imagina quem está lá dentro da guerra. E você está brigando até para que efeito? Se o problema não é teu, são processos políticos. Você está atirando contra outro, para quê? O outro nem te fez nada. Não era um processo pessoal. E aí a gente para e olha que quantas vezes nós podemos tomar as atitudes que sejam as mais firmes no poder divino, na lei divina, mas eu preciso estar atento. E como que eu me atento a isso? Orando, não tem outro jeito. Orando, servindo e praticando a lei. É difícil? Não é fácil. Não é fácil. A gente às vezes, disse Paulo de Tarso, eu venci o mundo quando eu me venci. E nós, às vezes, a nossa maior luta é conosco mesmo. Às vezes não conseguimos nos ver, mas bota a responsabilidade, eu sou assim por isso, eu sou assim por isso. Eu li aqui um e-mail uma vez, que um cara que falava que era bem sucedido na vida, eu recebi esse e-mail, lindo, né? Ele era bem sucedido na vida, e aí ele dava palestras para as pessoas, e perguntaram ele na palestra, você pode contar como que você foi bem sucedido? Ele falou assim, olha, eu tive uma vida muito pobre, minha mãe morreu muito cedo, e meu pai era alcoólatra, batia em mim e no meu irmão constante, passamos fome durante muito tempo, até que um dia o meu pai morreu e me deram para uma família rica e meu irmão para outra família rica. E ali eu entendi que tudo aquilo que eu não tive eu tinha que dar para minha família, eu lutei para vencer, eu tentei entender o meu pai e queria passar para o outro aquilo que eu não recebi. Olha que gesto bonito. Eu tenho um irmão que eu não sei aonde está, mas deve estar em uma outra cidade e deve ser tão bem sucedido quanto eu. Numa outra cidade, está lá um mendigo, lá na rua, alcoólatra, que tinha perdido família, e aí perguntaram a ele, como é que você chegou a esse estado? Ele falou, eu tive um pai pobre, uma mãe pobre, apanhei muito meu pai era alcoólatra, um dia meu pai morreu, deram meu irmão para uma família rica e eu para outra família rica. Eu me senti humilhado, ultrajado, porque aí começa, cada um viveu a mesma coisa, só que cada um sentiu de uma forma diferente. Um optou para crescer, o outro optou para repetir o que o pai fez. É uma opção de cada espírito. E ele se justificou de ter sido alcoólatra, as surras que o pai deu, as dificuldades que ele passou na vida, que o pai deu ele para outra, que a família deu ele para outra pessoa, e até uma família rica, podia agradecer a Deus. E aí a gente olha assim, nós é que decidimos. Se nós conhecemos a lei, precisamos orar. Como? Se não tem a prática, bota o evangelho lá na porta da tua casa, lá no aparador da porta, sei lá onde que tiver, abre o evangelho pelo menos e lê um trechinho, meia dúzia de linha, e reflete em cima disso. Mas o evangelho faz o fonte viva, faz a mensagem esclarecedora. A gente não precisa ficar horas orando, a gente pode, naquele momento de alegria, orar para agradecer. No momento de dor, orar para pedir ajuda. No momento das indecisões, orar para que Deus nos inspire para saber que caminho tomar. E quando nós estamos aliados a isso, é o telefone que toca com uma mensagem, e aí você vê a mensagem, é ele que quer falar comigo, né? Ele está querendo me dizer, se eu conheço a lei que ele trouxe, né? A lei divina que ele trouxe, eu não posso querer ficar alimentando uma raiva, um ódio daquela pessoa, como muitas vezes acontece. Então, só nós podemos determinar a nossa felicidade. Só nós podemos encontrar essa paz. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ser pessoas melhores, fazer boas ações, praticar o bem, olhar o ser humano e observar a vida para poder tentar entender o que cada um é e o que cada um passa, sem querer justificar o mal, como eu falei nesse caso do rapaz que era mendigo e o outro irmão era um bem-sucedido e os dois passaram pela mesma dificuldade.
é para que a gente possa perceber que só nós podemos mudar a nossa vida. É muito bonito falar em paz, é muito bonito fazer passeata, fazer uma porção de coisa para poder promover paz, o Dia Mundial da Paz, mas a gente tem que parar para pensar. Será que eu faço paz em casa? Será que eu sou aquele facilitador no meu trabalho, no meu centro espírita, na via pública, no meu dia a dia? E não precisa ir muito longe, pergunta primeiro dentro de casa, né? A minha tia que falava, pergunta em casa como é que ele é, antes de casar, né, minha filha? Pergunta como é que ele é em casa, porque se em casa as pessoas te reprovarem, pode saber que não vai ser um bom marido. Minha tia falava isso. Se as pessoas dentro de casa falam mal da gente, meu amigo, é porque a gente não é uma boa bicha mesmo. Ah, mas meu pai é difícil. Ah, mas a minha mãe disse, meu bem, foi esse que você escolheu, porque é esse que você precisou para te disciplinar. Eu também tive um pai que me bateu, eu tive um pai que me deixou em cima do telhado, né? Porque eu tive medo de descer, passei a noite inteira em cima do telhado, passei por situações complicadíssimas. Mas não foi por isso que eu deixei de amar o meu pai, não foi por isso que quando ele morreu, 12 anos conviveu comigo maravilhosamente bem, nos unimos, saí de casa com conflito com ele. Mas a gente amadurece e vê que o conflito era eu. Porque a rua tem mão dupla. Não tem como dizer que era de uma parte. São dos dois lados. Minha mãe sempre dizia uma coisa. Quando um não quer, dois não brigam. Então é importante que a gente possa fazer a nossa parte no mundo. É importante que a gente possa fazer os nossos gestos de caridade. Quando você vai dar uma sopa para o mendigo, claro que você não vai matar a fome dele. Você vai uma vez por semana, uma vez no mês, sei lá, 15 dias. Você não vai matar a fome dele, ninguém come de 15 dias. Porém, ele vai receber um gesto de carinho. E aquilo, em algum momento, pode tocar o coração daquela alma. E amanhã, ele está fazendo isso com outro. Então, se a gente pode fazer o nosso melhor, com certeza a vida sempre vai nos dar o melhor. E só pode nos garantir felicidade e paz quando nós promovemos felicidade e paz. Não adianta eu querer falar assim, fez uma coisa ruim. Eu falei isso ontem na palestra da abertura da Senzala. Quando você faz um ato negativo, ruim, contra alguém ou contra qualquer coisa, ali você já está assinando um decreto de sofrimento. Ponto. Você é para você, não é para ninguém. É aquela história, o rapaz que jogou a pedra, no final, a mão dele estava toda calejada, e do irmão não, estava toda sedosa. Para olhar que quando nós fazemos o melhor para a nossa vida, quem ganha somos nós, em primeiro lugar. E aí passamos a fazer o quê? Como ele fez, ser Jesus, ser exemplo para aquelas pessoas que vivem em torno de nós, não só encarnados, sem contar os nossos amigos encarnados, que esses sempre vão nos ajudar, e pior, os nossos inimigos, que às vezes aguardam a nossa falha para dizer, aí ó, tá aí, agora eu vou te descascar de novo, porque você já deu brecha para eu poder entrar. Então, orar e vigiar, não é vigiar os outros não, vigiar a tua atitude, se ela está dentro da lei divina, para que a gente possa seguir da melhor maneira que a gente puder. Claro, vamos errar muitas vezes, mas errou, volta para reparar, volta para refazer. Não conseguiu ainda perdoar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu ex-marido, né, sua ex-mulher, seus filhos, seus amigos? Pare, pensa e perdoa, porque você está tirando um peso da tua vida e está libertando para que o outro também possa crescer. E quando ficamos presos em alguma coisa que fica magoado, que fica pesado, nós dois estamos pesados. Então, que a gente possa iniciar o nosso trabalho hoje com essa consciência e saber que paz é necessário, mas que precisamos promover dentro de nós através de atitudes. E como? Orando, praticando a lei, vigiando-se a cada momento, observando um pouco mais o ser humano sem criticar, mas olhando para dentro de você e saber como eu posso fazer melhor. Quando eu olho uma atitude negativa, assim, que Deus me dê força para eu nunca fazer isso. Quando eu olho alguma coisa ruim, que você vê assim, Deus me livra disso, e cada vez eu tenho que ficar atento, porque às vezes a gente escorrega numa banana sem perceber, né? Temos uma tendência muito forte a errar, porque ainda estamos em crescimento.
mas quando estamos constantemente aliados com o Criador, em paz conosco mesmo, e com certeza estamos baseados na lei divina, o resultado sempre é felicidade. Graças a Deus.